Nós queremos agora chamar a atenção de vocês para a meditação em uma palavra de Deus. Nós, como sempre, meditamos na lição bíblica da semana. E hoje estamos com a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Olha que tema maravilhoso. Vivendo o fervor espiritual. Você está vivendo o fervor espiritual? Ou o fervor da sua vida já não é o mesmo? Vamos refletir sobre isso. Como é que está o fervor? O fervor é um fogo aceso, fervendo, não é? Vamos ver como é que está o fervor da nossa vida espiritual. Eu quero ler para isso o textuário da nossa lição, que é Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu estou com a Bíblia atualizada aqui. Diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão, deixem-se encher do Espírito Santo. Quando lemos na corrigida, enchei-vos do Espírito, dá a ideia de que nós é que vamos tomar assim uma vasilha e se encher. Mas quem nos enche é o Espírito Santo. A nossa parte é permitir que ele nos enche. É dar lugar ao Espírito. É abrir o coração. É buscar. E ele está pedindo, não é? Deixem-se encher do Espírito Santo. Amados, a renovação espiritual do crente é uma das operações do Espírito Santo que mais destaque tem encontrado nos últimos anos no meio do povo de Deus. O crescimento da iniquidade, cumprimento dos demais sinais da vinda do Senhor Jesus tem mostrado a necessidade de vivermos conforme as Escrituras, aguardando o Senhor, o que implica a pregação do chamado avivamento ou renovação espiritual por parte daqueles que têm a incumbência de promover o aperfeiçoamento dos crentes nesses dias tão trabalhosos. Olha, ao mesmo tempo em que se põe o assunto na ordem do dia, avivamento, renovação espiritual, a má compreensão do que seja esta renovação espiritual ou avivamento tem servido precisamente para que surjam falsos ensinamentos, modismo e falsas doutrinas, ao invés de trazer maior espiritualidade e santidade ao povo de Deus. Tem tão somente sido uma forma de introdução de repentina perdição aos incautos e ignorantes. Daí porque a necessidade de entendermos o que é renovação espiritual, o que é avivamento, o que é fervor espiritual, que não é simplesmente resultado de momentos, não é? Como nos ensina sabiamente o Russell Norman Champley, aquele grande exegeta da Bíblia. Ele diz que as experiências emocionais podem ser o estupim de renovações imediatas, mas são provisórias. O viver no avivamento, o viver renovado, né? O viver cheio do Espírito vai além de uma rápida experiência, de uma provisória experiência. É um viver, é uma dinâmica de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o crescimento espiritual garante a continuidade, né, dessa renovação mental, né, desse avivamento moral, espiritual, né, na vida do crente. E renovação espiritual ou avivamento não é um momento. Eu queria que você guardasse isso. Renovação, avivamento, fervor espiritual contínuo é uma vida com Deus. É uma vida diária, né? É uma vida renovada. A renovação espiritual já está dizendo, é uma operação do Espírito Santo diariamente e continuamente. Para que mantenhamos o fervor espiritual, nós precisamos estar sempre buscando esse renovo. Então é importante estudar sobre a renovação espiritual na vida do crente. O título dessa lição dessa semana, né, Vivendo o Fervor Espiritual, ela é muito importante. Só se pode falar em viver fervor espiritual se admitirmos que a operação do Espírito Santo é contínua, ou seja, não tem qualquer alteração, desde o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste até hoje. Sempre
o Espírito Santo vem renovando a igreja, vem renovando as nossas vidas. Então não pense quando se fala em fervor espiritual, em renovo, em avivamento, em ser cheio do Espírito, com um momento apenas. Não. Você pode vivenciar isso várias vezes, muitas vezes, e precisamos. Para manter um fogo aceso, tem que se colocar lenha. Fogo, a tendência é ir queimando e baixando a temperatura. Então manter o fervor espiritual, manter o avivamento, manter o renovo. Realmente é preciso experiências renovadas, diariamente e continuamente. Quando admitimos que o Espírito Santo, como diz na declaração de fé da Assembleia de Deus, ele fala por meio dos profetas, continuamente, guiando o seu povo. Como diz a palavra de Deus em carta aos Hebreus 9:14, diz que a obra do Espírito Santo capacita os crentes a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1:15 também diz isso. É evidente que não podemos imaginar uma vida de comunhão com Deus sem que se mantenha ativa a operação do Espírito Santo em nós, sem que haja fervor espiritual. Eu quero que você entenda isso. Eu só posso viver uma vida cheia do Espírito, eu só posso viver uma vida avivada, renovada, se eu admitir a operação contínua do Espírito Santo na minha vida. Por isso precisamos estar em novidade de vida. Ou seja, necessitamos ter contínua renovação espiritual. Ao falarmos em renovação espiritual, devemos, em primeiro lugar, entender que quando falamos em renovação, estamos nos referindo ao ato de renovar, ou seja, o ato de fazer algo novo outra vez. Então, quando somos renovados, o Espírito Santo nos faz novo outra vez. Ora, algo maravilhoso é quando o Espírito Santo faz isso em nós, nos renova, nos faz novo outra vez, nos faz experimentar exatamente um avivamento, uma renovação espiritual, uma satisfação. Isso é glorioso. E nós entendemos pela Bíblia que através do mover do Espírito é que nós nos tornamos novas criaturas, novas pessoas. Passamos de criatura para filhos de Deus, recebemos a natureza do Pai, mas isso tudo é uma obra contínua do Espírito Santo de Deus. Se tem a mesma natureza de Deus, o crente, então, a exemplo de seu pai, esse crente não envelhece, não fica velho, pois Deus não tem princípio nem fim de dias, então ele quer que seus filhos também sejam sempre renovados, estejam sempre novos, Tanto que Paulo diz que o homem interior do crente não se corrompe com o passar do tempo. Se corrompe o exterior, mas o interior, disse Paulo, se renova de dia em dia. Está lá 2 Coríntios 4:16. Então essa renovação é exatamente o manter o fervor espiritual, é manter o avivamento, o fogo aceso. Louvado seja o nome do Senhor. Daí vem a importância, amados, da oração e da palavra nessa vida de avivamento, nessa vida de fervor espiritual, nessa vida de renovação. Olha, o avivamento só é possível quando a Igreja de Cristo se volta à oração, ao estudo sistemático e à obediência incondicional da Bíblia Sagrada. Sem isso, é impossível. Vou repetir, o avivamento só é possível quando a Igreja de Cristo se volta à oração, ao estudo sistemático e à obediência incondicional da Bíblia Sagrada. Então veja a importância da palavra e da oração no avivamento. É impossível. Não se consegue viver uma vida de fervor espiritual. Não se consegue viver uma vida cheia do Espírito sem a palavra e sem a oração. A Igreja do Senhor, na atualidade, precisa buscar um autêntico avivamento espiritual. Saber que um genuíno avivamento gera mudança de vida. Isso é necessário. Conscientizar-se de que é tempo de buscarmos a face de Deus, para que então venha esse avivamento. E o que é avivamento? Olha, no dicionário de língua portuguesa, o termo avivamento vem do verbo avivar, que significa tornar mais vivo.
estimular, tornar mais nítido, ativo, intenso. Aurélio fala sobre isso. Então, se precisamos de um avivamento, é exatamente desse tornar mais vivo, desse estímulo, desse tornar mais nítido, mais ativo, mais intenso. Não encontramos na Bíblia a palavra avivamento, apenas o verbo avivar, não é? No primeiro livro dos Reis, 17:22, a palavra hebraica shab, que se refere ao ato de fazer voltar à vida. O menino estava morto, mas Elias orou e o menino voltou a viver. Né? E a palavra ali, voltar a viver, é shad, é avivou, trouxe a vida. Não é? É algo tremendo, algo que se encontrava morto e houve uma renovação da vida, uma restauração. Na célebre oração de pedido de avivamento de Abacuque, né, 3:2, que é tão conhecida, a palavra hebraica shad, cujo significado é viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada. É o que Abacuque diz, quando ele diz: aviva, ó Senhor, a sua obra. Shiad, Senhor, faz um shad na sua obra, torna viva, reviva, dá saúde, recupera, dá prosperidade, dá sustento, dá permanência. É tudo isso que o profeta está ali pedindo ao Senhor. Existem dois outros textos clássicos em hebraico, né, que se refere a esse ato, ambos com a palavra shad. Está no Salmo 85:6, quando fala de um avivamento corporativo, fala de reviver a nação. E Isaías 57:15, que é o avivamento pessoal, quando o salmista disse que Deus habita em um coração contrito e quebrantado. Né? Então, o retorno de água à sua verdadeira natureza e propósito. É isso que é um avivamento. É isso que é uma vida de fervor espiritual. É isso que é uma vida de renovo. Né? Segundo Robert Kuhlman, o avivamento espiritual torna-se evidente pela mudança operada no coração pelo Espírito Santo. E eu queria chamar sua atenção para isso. Só é avivamento espiritual, só é renovo espiritual, só é fervor espiritual se houver uma mudança operada no coração pelo Espírito Santo. Eis aqui um homem que não se conformava com a situação de sua nação e esperava em Deus uma confirmação às suas orações. Quem era esse homem? Abacuque. Abacuque estava sempre orando. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Aviva, Senhor. A nação de Judá era prisioneira dos babilônios, encontrava-se oprimida pela doutrina de vida de seus captores. Podemos ver esta mesma situação neste momento onde nós cristãos estamos envolvidos, inseridos no viver contemporâneo, onde os costumes de uma sociedade estabelecida se diz justa e coesa, mas o conflito entre a doutrina cristã e o secularismo é algo notório. A doutrina cristã e o liberalismo, a doutrina cristã e o relativismo. Hoje tudo é relativo. Hoje as pessoas são liberais por demais. O secularismo tem invadido os arraiais evangélicos. Olha, isso tem interferido na essência vital da vida cristã. Dá para fazer uma comparação a Babilônia com o secularismo contemporâneo, o mundo atual, e Judá, a igreja cristã atual. A Babilônia queria destruir Judá, levou Judá para lá e queria impor os seus costumes, suas doutrinas, suas ideologias. E é por isso que Abacuque está orando, clamando, dizendo: Senhor, até quando? Aviva a tua obra, aviva, traz de volta, traz de novo, ativa. Amados, esse é o caminho da vitória da igreja. Há uma influência do mundo exterior na igreja atual. Perceba que cada dia mais e mais a igreja atual está sofrendo influências externas e a essência de Cristo desaparece na comunhão da irmandade. Falta mais oração, falta mais tempo para a palavra dos cultos, falta mais vida devocional. Havendo mais oração, mais tempo para a palavra, mais vida devocional, fique certo, o avivamento virá, o renovo virá,
o fervor espiritual será mantido. Glória a Deus. A falta desses costumes evidenciam, sabe o quê? Soberba humana, idolatria, irreverência a Deus. Concernente à soberba, olha, nós presenciamos pessoas se julgando superiores aos seus semelhantes, ministros e oficiais eclesiásticos julgando-se superiores aos seus irmãos pastores, o que é contrário à palavra de Deus. Precisamos, irmãos, exatamente desses dons agraciados de Deus serem colocados no lugar certo, não é? Porque nós presenciamos irmãos julgarem os dons nas suas vidas como se fosse algo que os tornassem superiores aos demais. Por ter sido agraciado com o dom de Deus, se considera melhor que os outros. Esta soberba intrínseca no ser humano tem afastado os membros da igreja, tem levado a divergências internas até no ministério, transformando a convivência da irmandade em desavenças pessoais. Mas por que essa soberba? Por causa da falta de avivamento. Falta de uma vida cheia do Espírito. Falta de fervor espiritual. Todos esses fatores degradam a real doutrina cristã. Assim verificamos a igreja atual extremamente dispersa, mesmo estando aparentemente reunida nos cultos cotidianos, mas se percebe o distanciamento, a idolatria é evidente, né? Comportamento individual das pessoas, o interesse por atrativos seculares, tem afastado muitos crentes da presença de Deus, porque o fervor já não é o mesmo, o avivamento se foi, a renovação não existe. E a irreverência a Deus? Esse é um ponto notável, né? É latente quando observamos principalmente os nossos jovens dispersos em seus aparelhos de telefones celulares, mais interessados em bate-papos, internautas, né? com seus tablets ligados em jogos na hora do culto. Muitos estão batendo papo, muitos estão conversando, compenetrados em outros assuntos, em jogos, sem cultuar a Deus, irreverência. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, estão acompanhados de seus progenitores, seus pais, que nada podem fazer, inertes, porque a necessidade de avivamento, a necessidade de renovação, a necessidade de fervor espiritual é abrangente, é quase uma totalidade. As pessoas estão inertes, não advertem mais seus filhos para se absterem desses aparelhos, reverenciar a palavra de Deus, o louvor, a adoração ao Senhor. Amados, as evidências da necessidade do clamor de Abacuque estão diante de nós. Senhor, ouvi falar da tua fama, diz numa versão moderna. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo. Eu gosto dessa versão. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Então essa oração de Abacuque, ela é mais atual do que nunca. Devemos estar orando, devemos estar buscando, não é? Em palavras mais simples, reaviva a tua obra, Senhor. Reaviva o fervor espiritual da tua igreja. Em nossa época, tenha misericórdia de nós. Eu lhe convido a orar nos dias atuais para que isso aconteça. E aí você vai sentir a necessidade, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, disse Paulo, mas enchei-vos do Espírito. É intrigante como o apóstolo Paulo põe na mesma frase duas sentenças completamente paradoxais, uma completamente oposta à outra. Na primeira, o apóstolo está dizendo aqui, olha, quanto a embriaguez com vinho, nada façais, não vos comprometais. Na segunda, ele põe uma ordenança dizendo, sejamos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Por que se encher do Espírito? Paulo faz aqui um trocadilho de palavras. Assim como o embriagado, quando ele se enche de vinho, o álcool domina sua mente, controla suas ações, suas emoções, sua conduta. Paulo está dizendo, olha, irmãos aos Efésios, ao invés de vocês buscarem se encher do vinho, do álcool, para que o álcool controle
vossos sentidos, vossas ações, vossos sentimentos, vossas condutas se encham do Espírito Santo. Permitam que o Espírito Santo encha vocês, para que vocês sejam dominados por Ele, controlados por Ele, para que vocês não mais tenham controle das vossas condutas, das vossas atitudes, mas o Espírito Santo possa controlar a vida de cada um de vocês. Ser cheio do Espírito Santo significa literalmente perder o controle de sua vida para o Espírito Santo. Ah, meus amados, isto é algo tremendo, isto é algo glorioso e você pode experimentar. Ser cheio do Espírito retrata um estado de vida, um estado de alma, um estado de espírito. Você vai viver conectado com o Espírito Santo e dependente exclusivamente da direção do Espírito de Deus. Isto é algo glorioso, significa que você vai viver o tempo todo conversando com o Espírito Santo, em companhia do Espírito Santo. Olha, não tem preço, não há palavra para explicar a importância dessa experiência, o significado de ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo quando se converte, você já recebeu, mas aqui agora é diferente, é uma vida dominada pelo Espírito. É uma experiência maravilhosa e o resultado disso vai ser uma grande alegria na sua vida. Você vai viver uma vida de louvor a Deus. Você vai viver uma vida de gratidão. Você vai ser uma pessoa mais agradecida. O Espírito Santo lhe torna mais desinibido e capaz de você servir a este Deus maravilhoso. Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essas palavras encontrem guarida em vossos corações, que você possa experimentar essa graça abundante de Deus, essa dinâmica poderosa do Espírito, levando você a evangelizar, a adorar, a contribuir, a dar testemunho, a executar o serviço cristão na obra do Senhor. Só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo nos ajuda a manter esse fervor espiritual. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos manter este avivamento espiritual. Há alguém que prega dizendo que o avivamento vai vir, o avivamento virá. O avivamento já veio, já começou. Joel disse, e há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, o apóstolo Pedro levantou-se e disse, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Então já estava acontecendo. De lá para cá, o Espírito Santo não deixou de avivar, não deixou de batizar, não deixou de dar dons espirituais. Agora eu, você, nós é que precisamos buscar. Não espere que vai haver um outro derramamento, Não, o avivamento já está presente. O Espírito Santo está com a igreja. Busque. Deixe-se encher, como disse aqui na atualizada, deixem-se encher do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo encha a sua vida e você vai ser mais um com um avivamento espiritual, com fervor espiritual para prosseguir a caminhada para o céu.